O tema da minha mensagem hoje é: o cristianismo é renúncia. Não há como nós dizermos que somos cristãos se nós não possuímos uma vida e não temos uma vida de constante renúncia, onde nós abrimos mãos de muitas coisas. Só que quando eu falo em abrirmos mão de muitas coisas, talvez você possa se achar no direito de dizer: eu abri mão de muitas coisas neste mundo para servir ao Senhor, por maiores que elas sejam, independente da quantidade de coisas que você abriu mão neste mundo para servir ao Senhor, para caminhar com o Senhor, nada se compara com aquilo que Deus fez por mim e por você. Nada se compara de Deus entregar o seu próprio Filho para ser moído na cruz do Calvário por conta da minha vida, por conta da sua vida. Então, comparado com o que Deus fez, por maior que sejam, por maior que elas sejam, tudo aquilo que nós renunciamos, não se compara, nem chega aos pés daquilo que Deus fez. Então, na verdade, nós não abrimos mão de nada. Nós somos os maiores beneficiários ao estarmos num culto como esse, em sermos instruídos pela palavra de Deus, em sermos conduzidos pelo Senhor, de termos realmente as nossas vidas transformadas pelo poder de Deus, pelo Evangelho, como Alexandre disse aqui no início, que nenhum homem pode fazer isso. Esta intervenção divina, só o Senhor pode fazer em minha e em sua vida. Só o Senhor pode quebrantar os nossos corações, quebrar o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa inveja, tudo aquilo que nos distancia de Deus, tudo aquilo que nos faz de nós pessoas a cada dia pior. Quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos isso: o homem sem Deus, ele caminha de mal a pior, dia após dia, onde uma mãe, ela se acha no direito de matar o próprio filho, e dizem que isso é um direito, você matar o próprio filho. Então, o ser humano sem Deus, ele sempre vai caminhar por desgraça e caminhos tortos. E mais uma vez aqui, ao estudarmos esta porção aqui do Sermão do Monte, Jesus está mostrando para mim e para você que nós devemos ter um estilo de vida. O cristão, ele precisa se portar na sociedade de uma determinada maneira. Espera-se do cristão que ele ande e tenha um estilo de vida diferente de um ímpio. E a pergunta que eu te faço é: quando as pessoas olham para você, seja lá no seu trabalho, aonde você estiver, em meio aos seus familiares, amigos, eles conseguem ver em você um cristão? Ou eles, por suas atitudes, por seu estilo de vida, eles não conseguem distinguir, embora você fale constantemente que você é um cristão, mas quando eles olham para a realidade, eles não conseguem identificar isso. Uma vida transformada pelo poder de Deus, pelo Evangelho, uma vida que está ali de constante renúncia, de abrir mão de coisas deste mundo. Mas como diz a Escritura, as coisas deste mundo são passageiras, são transitórias, comparadas com a eternidade. Isso que nós abrimos mão aqui não é nada, mas nós precisamos escolher. E Jesus aqui, mais uma vez, ele está fazendo um contraste com o seu ensino com o dos fariseus, dos escribas e fariseus, porque eles também ensinavam, eles também estavam ali difundindo os seus ensinamentos. E Jesus chama a atenção aqui para dizer que o seu ensinamento é o correto. Como em todo o Sermão do Monte, há este combate contra os falsos profetas, contra os falsos ali, os escribas e fariseus, os líderes religiosos de seus dias. Jesus vem e diz: não, eu estou trazendo a verdadeira interpretação. Vocês colocaram a minha lei de maneira muito superficial, da maneira que vocês mesmos podem obedecer, ou pelo menos vocês tentam burlar a lei de Deus, para que vocês possam bater no peito e dizer: eu mereço a vida eterna. O exemplo mais categórico que Jesus nos deu foi justamente sobre o homicídio. Um escriba e um fariseu, ele dizia que o homicídio só se concretizava a partir do momento que ele desse um tiro na cabeça de um outro ser humano. Traduzindo, é óbvio aqui para os nossos dias, Para eles só se consumia o homicídio a partir do momento que eu desse um tiro na cabeça de alguém. Jesus vem e diz: não, isso é muito superficial. Vocês rebaixaram a minha lei. Não é isso que quer dizer o meu mandamento: não matarás.
O mandamento é muito mais profundo, não é superficial. As suas atitudes, quando você direciona a sua palavra, as suas palavras para o próximo. Muitas vezes nenhum de nós aqui tivemos poder, ou ousadia para dar um tiro na cabeça de alguém, mas quantas vezes denegrimos a imagem, destruímos a reputação de alguém, sem sequer sentirmos algum peso sobre os nossos ombros. E Jesus disse que isso é pecado, que se nós fazemos, estamos errados. Se nós trilhamos esse caminho, nós estamos pecando, transgredindo o mandamento do Senhor, não estamos andando de maneira reta. E mais uma vez aqui Jesus está fazendo esta comparação. Então vamos ler aí, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita, e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Então a porta estreita aqui, ela está associada ao que Jesus disse antes, e também o que ele vai dizer aqui depois, ou melhor, ele já disse, nós iremos aprofundar nas próximas semanas. Então tudo isso que eu acabei de dizer acerca da verdadeira interpretação, do verdadeiro ensino, da verdadeira instrução, está ligado intimamente. Isso aqui que Jesus disse está ligado com o que ele disse antes e também o que ele vai dizer depois, que ele irá combater os falsos profetas. E ele vai também dizer que nossa vida precisa estar pautada nas Escrituras. Ele dá o exemplo ali de 2 fundamentos. Ontem mesmo eu falava isso com os irmãos aqui no pequeno grupo. É como se fosse, imaginamos, pensando aqui, uma ilustração fácil. Você pega hoje esses terrenos aí que 10 por 30 e as pessoas dividem no meio, e fazem 2 casas, da maioria das vezes são iguaizinhas, de maneira exterior são iguais. Se forem 2 donos e a pessoa não estiver ali preservando e estiver com a motivação de fazer algo bom, e o cara visar apenas o dinheiro, pode ser que ele faça com os melhores materiais, que faça uma boa estrutura na casa, um bom alicerce para aguentar toda aquela casa. Se o outro, o vizinho do lado, ele estiver pensando apenas em benefício, em poder gastar menos para ter um lucro maior, pode ser que ele faça uma estrutura não tão boa assim, como nós vemos. Muitas pessoas compram casas e de repente a casa começa a ruir, justamente porque a base não foi feita da melhor maneira. E o exemplo que nós temos é isso, são 2 casas. A chuva, a ventania veio sobre as 2 casas. Só que Jesus disse que uma ruiu. Mesmo que exteriormente sejam iguais, o alicerce é diferente. Uma ruiu e Jesus disse, grande é a sua destruição. Da mesma maneira hoje, um homem, um ímpio sem Deus, se ele não edifica a sua vida em Deus, por mais sólido que pareça a sua existência, ele vai ruir. O cristão, todavia, se ele está firmado em Deus, firmado nas Sagradas Escrituras, não em um líder religioso, não em um homem, não na sua esposa, não na sua carreira, não no seu dinheiro, mas em Cristo Jesus, e em sua palavra, não importa o tamanho das adversidades, não importa o tamanho das dificuldades, não importa quão forte seja o vento, você vai permanecer de pé. Por isso a importância de nós estarmos firmados nas Escrituras. A nossa comunidade ela tem que estar pautada na palavra de Deus, não em mim, não em nenhum de nossos líderes, mas na palavra de Deus. Da mesma maneira a sua vida, a criação dos seus filhos, toda a sua existência deve estar pautada na palavra do Senhor. Então isso que Jesus disse tem a ver tanto com os falsos profetas quanto os 2 fundamentos, está ligado intimamente com tudo isso aqui. Então o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é que o sinal do falso profeta é que ele ensina o que é fácil de fazer. Todo falso profeta, na maioria das vezes, ele vai ensinar o que é fácil de se fazer. Jesus diz, olha, o meu ensino é porta estreita. A dos fariseus, dos escribas, dos falsos profetas é porta larga. Ou seja, os meus mandamentos são difíceis. Os mandamentos de Cristo são difíceis. Algumas pessoas sempre perguntam, pastor, o senhor acha que os mandamentos de Jesus são difíceis?
Não, eles não são difíceis. Eles são impossíveis para nós obedecermos por nós mesmos. Nós precisamos de uma intervenção divina e diária. Por isso nós precisamos estar prostrados diante do Senhor. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, para que possamos obedecer a voz de nosso comandante. E a força é Ele que nos dá, é Ele que nos capacita a obedecermos os seus mandamentos e a andarmos em novidade de vida. Então, humanamente falando, é impossível para nós. Você quer saber quando você ouve uma pregação e você quer saber se esta pregação ela é genuína ou não? Basta você se perguntar: eu consigo cumprir o que esse homem está falando? Eu consigo cumprir o que esse pastor está falando? É possível para mim? Se for uma pregação genuína, meu irmão, você vai voltar para sua casa indignado. Você vai voltar para sua casa e se perguntar o quão distante, por que eu estou tão distante das Sagradas Escrituras? Para mim é impossível me submeter aos mandamentos do Senhor. Para mim é impossível cumpri-los pela minha própria força. Esses dias mesmo o irmão comentava sobre isso, ouvindo uma pregação do Paulo Júnior, e aí outra pessoa disse: é impossível viver como do jeito que ele está falando, é impossível viver. Impossível viver dessa maneira. É exatamente, é isso mesmo. A pregação do Evangelho, a palavra de Deus, quando ela é exposta de maneira fiel, nos faz enxergar quem nós somos: podres, depravados, malignos, corrompidos da planta dos pés ao alto da cabeça. Pessoas que não conseguem amar os próprios filhos da maneira bíblica, como diz a Escritura. Acho que o exemplo mais fácil para nós enxergarmos a nossa miséria, a nossa podridão, é quando nós fazemos esta comparação com os nossos filhos. Para quem tem filho vai saber o que eu vou dizer. A Bíblia diz que o amor ele tudo suporta. Muitas vezes não suportamos aqueles que saíram de nós, porque eles repetem tantas coisas, as mesmas coisas várias e várias vezes, e nos tiram do sério. A Escritura diz: o amor tudo suporta. Este é o padrão de amor bíblico. Um dia lá no altar, você que é casado, você disse que estaria com a sua esposa até o final da vida, até que a morte os separasse. E quantas vezes neste meio termo, aquela pessoa que você não conseguia enxergar outra mulher ali, ou outro homem, para você que é irmã, você não conseguia visualizar outra pessoa a não ser aquele, o seu esposo ou a sua esposa. Mas diante de tantas dificuldades, tantas adversidades, quando você olha, muitas vezes dá vontade de matar. Mas você um dia disse: até que a morte os separe. Este é o amor da minha vida. É com você que eu quero viver o resto da minha vida. Então, se não for a graça de Deus, se não for o Espírito de Deus agindo sobre nós, nós estamos perdidos. Então é claro que quando você ouve a mensagem do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, ela sempre irá te confrontar. É isso, por isso que há a importância de expormos a lei de Deus, de pregarmos a verdadeira palavra do Senhor. A lei do Senhor, ela nos leva a Cristo. Você só irá ter temor a Deus se você o conhecer. E não há outro caminho para que você conheça a Deus, para que você possa conhecer a Deus, se não for por meio da sua palavra. Então, precisamos nos debruçarmos diante da palavra do Senhor e nos alimentarmos dela. Quanto mais você conhece a Deus por meio das Escrituras, mais temor a Deus você irá ter. Porque, convenhamos, você olha um Deus que moeu o próprio Filho na cruz do Calvário por conta de você, e Ele diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. A lei, ela nos leva até Cristo, e como já disseram, Cristo nos envia novamente para a lei. Como assim? Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Se você se diz um cristão, se você se intitula um cristão, diz que ama a Deus, mas quando a sua vida está sendo examinada à luz da palavra de Deus, nenhum dos princípios da palavra de Deus podem ser vistos em sua vida, há uma contradição aqui. Porque se você diz ser um cristão e ama o Senhor, você deveria andar de acordo com os mandamentos dele, porque este é o caminho: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E há inúmeros princípios, há inúmeros exemplos aqui nas Escrituras de pessoas que, ao ter um choque com a realidade,
ficam completamente perplexos. Você se lembra do jovem rico? Aquele jovem se aproxima do Senhor, achando que era um grande observador da lei de Deus, e Jesus deixa ele falar. Ele se achava um grande conhecedor e um homem que colocava em prática os mandamentos do Senhor. Jesus então o indaga acerca de alguns mandamentos, e ele diz, tem a ousadia de dizer: eu tenho observado isso desde a minha mocidade, ou seja, eu tenho sido fiel ao Senhor. Ele queria saber como herdar a vida eterna, como passar a eternidade com Deus. E Jesus então expõe os mandamentos, e ele diz: eu tenho guardado todos os seus mandamentos. O que nós temos ali é um total desconhecimento de si mesmo. Aquele jovem não se enxergava como de fato ele é, como de fato nós somos, pecadores, porque sem Deus nós não conseguimos cumprir os seus mandamentos e não conseguimos obedecer aos seus mandamentos. Mas aquele jovem ainda não se enxergava como pecador. Jesus então precisou expor a ele a sua miséria. E como Jesus fez? Ele era muito rico, possuía muitos bens. Jesus diz a ele assim: olha, vai, vende todos os seus bens e as suas propriedades, doa aos pobres e siga-me. E aí então ele enxergou a sua podridão, ele enxergou a sua miséria, o amor que ele tinha para com o dinheiro, que ele não podia se desprender, que até aquele momento ele não conseguia ver o seu pecado. E ele sai então aflito e angustiado. Em outra ocasião, Mateus capítulo 19, Jesus está falando sobre o casamento, e ele está dizendo: olha, Jesus remete novamente para Gênesis, para dizer que o que Deus uniu não separe o homem, que o homem deve se manter fiel à sua esposa, da mesma maneira a esposa se manter fiel ao seu marido, até que a morte os separe. Então os discípulos disseram: ora, se é desta maneira, não nos convém casar. Se esta é a condição do homem para com a sua mulher, não convém casar. Ou seja, é muito difícil. Ao terem um entendimento correto da lei de Deus, se enxergaram de mãos atadas. Quando você olha para as Escrituras, Jesus ele faz um convite diferente de todos os pastores modernos, em sua maioria. O convite que Jesus fez à sua igreja e ao seu povo, e àqueles que queriam ser os seus discípulos, não tem nada a ver com o convite que nós ouvimos hoje nas igrejas evangélicas. Porque eles fazem um convite: você quer prosperar? Venha para Jesus. Você quer arrumar um marido? Venha para Jesus. Quer arrumar um emprego? Venha para Jesus, e Ele vai te proporcionar todas estas coisas. O convite de Jesus foi completamente diferente. Ele olha para aquelas pessoas e diz: vocês querem me seguir? Vocês querem ser os meus discípulos? Ótimo, tomem a sua cruz e sigam. E hoje, cruz para nós nos alegramos na cruz, né? Porque ali na cruz nós vemos a nossa redenção, a nossa salvação. Mas imagine um judeu, quando Jesus fala para ele: toma a sua cruz e me siga. A cruz estava bem fresca na mentalidade daqueles homens. Cruz era um lugar de dor, meu irmão, de humilhação, de vergonha. Cruz era o pior lugar para se estar, apenas os criminosos estavam lá. Então quando Jesus faz esta figura e diz: olha, pegue a sua cruz e me siga, em outras palavras, o que ele está dizendo é: prepare-se, pois o caminho vai ser difícil, vai ter sofrimento, vai ter angústia, vai ter dificuldade, vocês vão passar por inúmeras coisas. Vocês estão dispostos a isso? Vocês estão dispostos a abrir mão, inclusive da sua própria vontade? Coisa que é difícil para nós, não é? Nós dizemos que oramos: Senhor, faz a tua vontade, porque um cristão genuíno ele não ora para mudar a vontade de Deus, porque ele sabe que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas quantas vezes nós cremos nisso? Porque quantas vezes nós nos dobramos diante do Senhor e falamos: Pai, faz a tua vontade, mas é só uma questão de retórica, porque nós queremos que seja feita a nossa vontade, da nossa maneira, do nosso jeito, na hora que nós queremos. Mas o que Jesus está nos mostrando é completamente diferente. Você precisará abrir mão, muitas vezes, de bens, de família, inclusive da própria vida. E aí? Hoje uma chuva já impede as pessoas de cultuarem a Deus. Imagine se entrar em evidência a própria vida, se o que tiver em xeque é a vida deles. Se uma chuva já os impede de servir a Deus, imagine
se o que entrasse em xeque ali era a própria vida. A grande maioria de nós viemos do catolicismo romano, a grande maioria, se não todos, e muitas pessoas do nosso país se intitulam cristão, e muitos se denominam cristão católico, por exemplo, não praticante. Isso é um absurdo, esse nome também já aderiu para os protestantes também. Eu sou protestante não praticante. Meu irmão, se você é católico não praticante, protestante não praticante, isso não é nada. Essa é a realidade, não tem essa. Sou católico não praticante. É a mesma coisa que você dizer que você é um jogador não praticante. Então você não é nada. Mas as pessoas têm o hábito de dizer, não, eu sou católico não praticante. E por que havia, né? Eu sei que hoje em nossos dias o evangélico, né, o movimento gospel aí tem crescido bastante, né? Mudaram o nome e ficou mais, né, atraente para as pessoas, né? Meio gospel, né? E por que antigamente havia uma aversão total, vamos assim dizer, quando se falava em ser crente, né? Porque o termo que usava era justamente esse, crente. Não, eu vou continuar católico mesmo. Porque a ideia que se tinha é o seguinte, não, aqui ninguém vai me perturbar não, eu posso fazer o que eu quiser. A começar já pelos líderes religiosos, cada um tinha o seu estilo de vida. Dizia-se então que depois que tirava o gatinho, acabou. Eu vou beber, eu vou fumar e a gente vai curtir a vida aqui igual, aqui não tem problema nenhum. E aí então muitos trilhavam esse caminho, não, aqui vou ficar aqui porque aqui não se exige nada, aqui não cobra nada. Ninguém vai me perturbar aqui as ideias não. E aí ninguém queria ser crente. É porque exigisse, tinha um padrão de vida, exigisse um padrão de moralidade, e muitas pessoas viam aquilo ali como algo intransponível. Hoje mudou. Estamos em 2021. Ser protestante está na moda. Ser reformado está na moda. Ser gospel está na moda. E na maioria das vezes, sabe por que ser evangélico hoje está na moda? Porque não se exige nada, porque é fácil. Essa é a grande realidade. Muitas pessoas têm se juntado em locais de culto e têm continuado com as suas vidas, com as mesmas práticas, com os mesmos estilos de vida. Ou seja, trocaram de religião e continuam condenados, porque não houve o agir do Espírito Santo sobre eles. Eles não conseguiram enxergar os seus pecados, as suas falhas. Não houve um confronto por meio da verdade. Que somente quando há esse confronto por meio da verdade, onde a lei de Deus está sendo exposta, que nós enxergamos a nossa miséria, o quanto que nós precisamos mudar, o quanto que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, o quanto que nós precisamos do Senhor. Hoje você olha para o meio evangélico e não se exige nada, pelo contrário, promete-se tudo, em nome de Jesus, promete-se tudo hoje. E eu não tenho problema algum em dizer que Deus ouve as nossas orações. Falei isso a semana passada. Jesus nos incentiva, nos encoraja a orar. E eu iniciei a pregação dizendo: Deus escuta a nossa oração e responde a nossa oração. Foi isso que eu comecei a falar na semana passada. Então não tem problema algum em dizer e afirmar que eu creio que Deus supre as nossas necessidades, que Deus mantém o seu povo de pé. Eu não tenho problema algum quanto a isso. O problema é quando só se fala nisso. O problema é quando só se prega sobre isso. Martin Lloyd Jones vai dizer que a doutrina da ira de Deus, que está por todas as escrituras, e ele diz: se nós arrancarmos a doutrina da ira de Deus, sobrará bem pouca coisa para se pregar. Mas os pastores modernos, eles conseguem arrancar a doutrina da ira de Deus. Hoje nós não ouvimos pregações, poucas pregações, quando ouvimos sobre eternidade, que um dia todos nós estaremos face a face com Deus. E aí, como que vai ser? Se você não estiver preparado para encontrar com o seu Criador, ou se você não estiver preparado para encontrar com Deus, como vai ser? Esta é a coisa mais principal das nossas vidas. Mas hoje os ministros estão preocupados em quê? Que você seja um sucesso aos olhos deste mundo, que você obtenha riquezas, que você prospere neste mundo. Mas aí eu te pergunto, meu irmão, se você não se preparou para encontrar com o seu Criador, se você não sabe que o único meio é somente por meio de Cristo Jesus, por meio dos méritos dele, como? O que lhe aguardará é a condenação eterna. E do que adiantou tanta prosperidade neste mundo?
Do que adiantou alcançar inúmeros objetivos neste mundo? Como Jesus mesmo disse, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Segundo ponto que nós vemos aqui, passar pela porta estreita, para passar pela porta estreita, é necessário deixar algumas coisas de lado. O cristianismo de hoje, se podemos chamá-lo de cristianismo, ele é medido pelo tanto de coisas que você ganhou. Assim que as pessoas avaliam se você tem a bênção de Deus ou não, pelo tanto de coisas que você ganhou. Todavia, quando nós olhamos para as Escrituras, o cristianismo bíblico, ele é medido na maioria das vezes pelo tanto de coisa que você perdeu. Você se lembra dos discípulos? Quando que eles começaram a seguir a Cristo? No ápice, no melhor dia da pescaria. Abandonaram tudo para servir ao Senhor, para seguir ao Senhor. Quando você olha a história dos apóstolos, você vê que aqueles homens abandonaram tudo para seguir a Cristo, como o próprio apóstolo Paulo, usado por Deus para escrever a maior parte do Novo Testamento. Paulo termina os seus dias apenas com os seus livros e sua capa, era o que ele tinha. Ou seja, abriu mão de tudo em prol do reino de Deus, e Deus estava com ele. E aí, como que os adeptos da teologia da prosperidade resolvem um problema como esse? Porque eles vão citar Davi, vão citar inúmeros homens de Deus, que possuíram mesmo realmente, e Deus os abençoou de forma grandiosa. Deus estava com eles, mas Deus também estava com os apóstolos. Deus estava com o apóstolo Paulo. Então nós não podemos prometer riqueza para todo mundo. E na maioria das vezes não vai ter riqueza para todo mundo. Na maioria das vezes nem todos vão estar no holofote. São poucos os que estarão no holofote. E aí? Para servir a Deus precisamos abrir mão. Nós temos um exemplo categórico aqui em Atos capítulo 19, verso 19, que diz o seguinte: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. E aí Lucas vai relatar o valor daqueles livros, daqueles homens pagãos, ímpios. E ele diz: calculados os seus preços, achou-se que montava a 50.000 denários. E você vai entender por que eu estou citando isso aqui. Ali o que está acontecendo é o seguinte: o evangelho está sendo pregado, Deus está agindo em meio àquelas pessoas, ímpios, idólatras, pessoas pagãos ali, pessoas que viviam uma vida completamente longe do Senhor. O evangelho está sendo pregado, a palavra de Deus está sendo exposta, o Espírito de Deus está agindo. Pessoas começam a confessar os seus pecados, pessoas começam a se arrepender dos seus pecados, e o nome do Senhor está sendo engrandecido. E dentro deste grupo de pessoas, que muitos estavam se arrependendo dos seus pecados, havia também aqueles que praticavam feitiçarias, aqueles que se envolviam com artes mágicas, esses homens que eu acabei de ler aqui para você, pessoas que possuíam materiais acerca do trabalho que eles desenvolviam, e eles tinham ali um montante que chegava a quase 50.000 denários. Sei que talvez você fique pensando, mas o que tem a ver 50.000 denários, E diz o texto que eles queimaram esses livros, Ou seja, eles queimam os seus livros diante de todos, para todos verem o que eles estavam fazendo. As pessoas conheciam o estilo de vida daqueles homens, as pessoas sabiam o que eles acreditavam, o que eles praticavam, e de repente o evangelho chegou até eles, o Espírito de Deus os quebrantou, os transformou, e agora eles vão testemunhar diante de todos aquilo que o poder de Deus havia feito neles. E eles reúnem os seus livros e vão em praça pública queimar tudo aquilo ali. Por que fazer isso? Ou seja, a atitude daqueles homens foi uma atitude completamente radical e definitiva, porque aquilo que Deus havia feito, aquilo que a palavra de Deus havia operado neles, foi tão grande, mas tão grande, que eles viram que aquilo que eles praticavam era uma mentira, que aquilo era uma ilusão, que eles precisavam abrir mão daquilo. Então uma cidade que era sede de culto ali à deusa Diana, não é a Diana daqui, a deusa Diana,
Aquele local que era uma sede de culto, agora ele estava se tornando-se dominado pela palavra de Deus, pelo Evangelho, que realmente transforma vidas. Como diz o apóstolo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então a terra da idolatria agora estava sendo iluminada pela verdade das Escrituras. A luz espantou as trevas. O poder de Deus estava ali. A verdade desmascarou a mentira. E Lucas, ele dá essa ênfase, ele descreve como o poder do Evangelho acabou com toda aquela influência generalizada daquela magia em Éfeso. Lucas, ele dá ênfase, ele mostra isso, que por meio da palavra as pessoas abandonaram, por meio da conversão genuína, por meio do agir do Espírito Santo, tiveram seus olhos abertos e realmente foram transformados, eles abandonaram aquilo. John Stott, comentando sobre isso, ele vai dizer, ele ressalta que o fato dos recém-convertidos estarem dispostos a jogarem os seus livros no fogo, em vez de converter o seu valor em dinheiro, ou seja, vendendo-os, era uma evidência notória da sinceridade de suas conversões. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: aqueles homens, 50 mil denários, era muito dinheiro. Para você ter ideia, um cidadão ali recebia em média 1 denário. Ou seja, 50 mil denários dava para o caboclo, se ele vivesse, 150 anos, de boa. 150 anos, o cara ganhava, um trabalhador ganhava 1 denário. Então o que John Stott está dizendo? Se eles quisessem, nós abandonamos a magia, nós abandonamos isso aqui, mas vamos fazer o seguinte: nós gastamos dinheiro com o livro, nós temos muita coisa, vamos botar para vender, vamos reverter isso aqui em dinheiro. Mas eles não fizeram isso, e aquilo foi uma evidência notável da sinceridade das suas conversões. Ou seja, aquela queima dos livros em público era um sinal claro do que Deus estava fazendo na vida deles, que eles estavam abandonando a magia e abraçando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos desprezar os valores que tinham, naqueles livros que foram queimados. Sim, haviam valores, 50 mil denários, como eu disse, 150 anos de um bom salário aí, de um homem. Mas eles abandonaram tudo. Da mesma maneira, eu e você, se nós quisermos servir ao Senhor, nós temos que abandonar, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Não tem como você querer servir a Deus e manter o mesmo estilo de vida que você tinha no mundo. A quem vai operar esse agir, essa transformação? Óbvio que é o Espírito Santo, mas você tem que desejar, você precisa desejar se parecer com Cristo, porque é isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos: nós fomos chamados para nos parecermos com o nosso Deus. Jesus disse: vinde como está, mas ele nunca disse: fique como está. É apenas o chamado: venha do jeito que você está, não importa a maneira que você esteja, mas venha. E dia após dia você é lapidado pela palavra de Deus. Agora, se você vem culto após culto, pequeno grupo após pequeno grupo, para passear, ou apenas para, eu quero obter apenas um conhecimento teológico, só que se esse conhecimento teológico não produz nada em sua vida, há algo errado com você, algo de errado. Porque se a verdade ela está sendo exposta e realmente nós fomos impactados por ela, isso irá produzir transformação em nossas vidas, Então muitos se tornaram evangélicos porque não precisa deixar nada para trás hoje, não precisa abrir mão de nada. Você olha para um ímpio, olha para uma pessoa que diz que é crente, você não consegue distinguir nem sequer a roupa dela, ou o estilo de vida que ele leva. Se nem a roupa as pessoas conseguem mudar, você imagina o restante, Se nem a roupa, e aí nós vamos entrar nesse terceiro ponto, Então todo cristianismo que é igual ao mundo, ele não é cristianismo. Se não exige nada, se não exige renúncia, não é cristianismo. Talvez você até aderiu a uma religião, como os escribas e fariseus tinham, como Nicodemos tinha, era mestre em Israel e estava indo para o inferno, como se fosse um pastor e estava indo para o inferno. Terceiro e último aqui para a gente encerrar, nós temos aí essa falsa porta estreita, Você tem a falsa porta estreita, que era o que acontecia muito com os escribas e fariseus.
Aqui Jesus ele está elogiando o seu ensino, o seu método, por ser mais difícil. Só que lá em Mateus capítulo 23, Jesus ele reprova os fariseus justamente por ser difícil. Jesus critica os fariseus, condena os fariseus pelo método deles ser difícil. Então qual que é a diferença? Qual que é a diferença então do ensino de Cristo para o ensino dos fariseus, dos escribas? Porque aqui ele diz que o seu caminho é difícil. E lá, quando os escribas e fariseus, ele vai confrontar os escribas e fariseus, ele diz justamente isso: o caminho de vocês é muito difícil, está errado. Qual é a diferença? A primeira diferença que nós temos é porque os fariseus e os escribas ali, eles proíbem as coisas que não influenciam em nada, como muitos hoje, né? No meio evangélico, proíbem coisas que não influenciam em nada. Mateus capítulo 23, verso 24, Jesus diz: guias cegos, né? Que coais o mosquito engolis o camelo. Vocês comem o mosquito e engolem um camelo. Não é exatamente isso que acontece em muitos lugares? Hoje os crentes, eles vivem uma paranoia, né, que dá até medo em você. Certa vez eu fui no aniversário de criança, e você sabe, no aniversário você vai na hora de parabéns, você vai cantar parabéns, né? Eu já falo alto mesmo, né? Eu e meu pai, quando meu pai está, eu passo a vez para ele, ele vai fazer a primeira voz, né? Aí ele canta mais alto. Quando ele não está, é eu que faço a primeira voz, eu canto mais alto. Beleza, estamos lá no aniversário, o povo é crente também, o povo é crente, aniversário é aniversário, né? Todo mundo vai cantar a mesma coisa. Beleza, tá lá, na hora do parabéns, né? Daí você vai cantar, é pique, a hora é a hora, né? Ratimbu, né? Aí só deu eu falando isso aí, né? É pique, a hora, e ratimbu, né? O povo já tava, é benção, é sobre benção, é mais não sei o que, né? Aí então o meu filho falou assim: pai, mas é parabéns ou oração? Eu falei: o pai também está tentando descobrir aqui, né? Vamos ver que bicho vai dar isso aqui, não sei não. Mas ele não pode? Porque é pique, né? Não pode, a Hello Kitty não pode, é do demônio, não sei quem é do demônio. Mas aí o cara não consegue ver na vida dele o demônio agindo. Aí ele consegue ver o demônio na Hello Kitty, ele consegue ver o demônio no parabéns, mas ele não consegue ver quando a Escritura diz: olha, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Ele não consegue ver o demônio agindo quando ele está lá com o coração duro, que não perdoa. Ele não consegue ver o demônio agindo ali quando está lá do pecado, nadando de braçada. Ele não consegue ver, mas consegue enxergar o demônio na Coca-Cola, né? Consegue enxergar o demônio no futebol, consegue enxergar o demônio em um porrada de coisa, menos nas atitudes dele, menos em coisas que estão ali completamente escancaradas. É exatamente isso. Muitas pessoas já viram ali demônio, né? Que você não pode doar sangue para o próximo. Olha para você ver, é um absurdo, né? Outros não podem comer uma carne de porco, né? Coitado de quem gosta de costelinha, né? Não pode. Para eles não podem. Os escribas e fariseus, eles inventavam leis ali. Esses homens, muitos falsos profetas, eles inventam leis, mas leis que geralmente só trazem peso. A de Cristo é difícil de praticar, mas o Senhor nos capacita, o Espírito dele age sobre nós, e quando nós obedecemos a voz de Deus, nós somos os maiores beneficiários, porque ele garantiu que a bênção dele estaria sobre nós. Então, mesmo sendo extremamente difícil e impossível para nós mesmos de praticar, mas o Espírito de Deus agindo em nós, nós fazemos, obedecemos, e Deus nos abençoa, como por exemplo o perdão, uma das coisas repetidas inúmeras vezes nas Escrituras. E é difícil. Quantas vezes? Quantas vezes você tem que perdoar? Não é o inimigo que está do outro lado do mundo, às vezes é o inimigo que está do outro lado da cama. E aí? Temos que aprender. Como que vamos fazer? Eu vou ficar uma semana brigado? Não existe isso aí, essa possibilidade. Como? Você vai ficar uma semana sem falar com a sua própria esposa, ou com o seu próprio esposo? Escuta o que a Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, em outras palavras está dizendo: deu um probleminha aí, resolva antes do sol ir embora, viu? Resolva antes do sol ir embora. Cristão é assim que faz, é assim que ele resolve. Vai lá, pede perdão e bola para frente. A dos fariseus é extremamente difícil e não traz benefício algum, pelo contrário, condenação.
Segunda diferença, né? Eles só se preocupam com o exterior. Mateus 23, 25, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina, intemperança e intemperança. Ou seja, vocês limpam o copo, vocês limpam o prato, mas por dentro vocês são pura podridão. É isso que vocês são. Muitas pessoas podem dizer: ah, se vocês não usam saia, aqui é porta larga. Já bate o veredito. Não estou dizendo que o exterior não é importante. Sim, o exterior é muito importante também. A Bíblia vai dizer: a boca fala do que está cheio o coração. Então é claro, meu irmão, se você é santo por dentro, se você está sendo purificado pela palavra de Deus, se você está sendo transformado pela palavra de Deus, é claro que isso vai produzir algo no seu exterior. É impossível que não. Então, se a palavra de Deus está produzindo, está te lavando, está te transformando, e no interior algo está ocorrendo, é claro que esta transformação vai ser também notória no seu exterior. Agora, se nem o exterior está aparecendo, você imagina o interior, né? E também um culto vazio, né? Alguns podem esconder os seus pecados, e aí incluo nós reformados, né? Podemos dizer: ah, aqui nós temos poucas pessoas porque nós somos porta estreita. Muitos podem dizer isso. Nós podemos dizer isso, principalmente os reformados. Ah, aqui nós temos poucas pessoas porque aqui somos porta estreita. Às vezes dizemos isso para esconder o nosso pecado, que muitas vezes somos preguiçosos, que muitas vezes a música pode ser ruim, a pregação pode ser horrível. Muitas vezes dizemos isso para esconder o nosso pecado, porque nós não abrimos os nossos lábios para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus. Aonde Deus nos colocou, cada um de vocês, Deus os colocou em um determinado local. E eu garanto que na maioria das vezes, o rol de amigos que vocês possuem, talvez eu nunca chegue e tenha a oportunidade de estar com eles e de pregar o Evangelho. Então você deve ser boca de Deus para pregar o Evangelho aonde Deus te colocou. Você deve clamar ao Senhor, pedindo capacitação, que no abrir dos seus lábios realmente o Espírito Santo possa te usar ali para pregar o Evangelho. Então nós temos que levar a mensagem do Evangelho, nós precisamos anunciar o verdadeiro Evangelho. Jesus, ele disse que o seu fardo é leve, os seus mandamentos eles não são penosos. Mas como então? Se aqui ele está dizendo que a porta é estreita e difícil é o caminho, qual a maior diferença então de peso de Jesus e os fariseus? A diferença é que os fariseus e as falsas religiões, eles não nos ajudam a cumprir os mandamentos. Essa é a grande diferença. Os fariseus e as falsas religiões, eles não nos ajudam a cumprir os mandamentos. Tanto que em Mateus 23, verso 4, Jesus disse: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os colocam sobre os ombros dos homens. E aí ele diz: mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, eles colocavam fardos pesados sobre as pessoas, mas eles mesmos não estavam dispostos a nada. Não nos ajudam porque são hipócritas, não nos ajudam porque não podem. Mas a diferença entre Jesus é completamente radical. Sabe por quê? As religiões, eles querem salvar pessoas boas, por isso elas não salvam ninguém. As religiões querem dar um mapa para um aleijado. Como? Cristo é completamente diferente. Nós somos aleijados, Ele nos pega no colo. Aqui está a grande diferença. Ele nos capacita, Ele firma os nossos passos. O Espírito de Deus agindo sobre nós, é a unção do Senhor sobre nós, que nos capacita a andarmos em novidade de vida. É a graça de Deus sobre mim e sobre você, que nos faz andar em novidade de vida e realmente glorificarmos a Deus. Aqui está a grande diferença. Quando você olha para trás e você diz: meu Deus, caramba, nem parece que mudou tanto. Como que deu tanta diferença? É o poder de Deus sobre nós. É realmente nós estarmos ali prostrados diante do Senhor e clamando a Ele todos os dias, para que realmente eu e você possamos nos parecer
a cada dia mais com Ele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.